O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu, no último final de semana, alerta de chuvas intensas para mais de 170 cidades piauienses. Bom, mas de fato, qual vai ser a previsão do tempo para os próximos dias, para o mês de março, por exemplo? Quem vai trazer informações para a gente sobre esse assunto é a Gorete Santos. Confira. Olá, Neyara, bom dia para você, bom dia para todos. A gente está aqui com o professor Werton Costa, né? Vamos trazer essas previsões que parecem mais imprevisíveis ultimamente, né, professor Werton? Infelizmente, em fevereiro, por exemplo, a gente teve um volume bem menor do que se esperava, né? E aí agora para março, primeira semana, e continua tudo igual. Bom dia. Bom dia, né? A chuva não foi muito democrática em fevereiro, né, gente? Ela ficou muito concentrada na faixa norte e existe uma tendência clara de março essa concentração permanecer. É claro que nós vamos ter, né, Gorete, algumas situações, alguns sistemas, por exemplo, frente fria, zacas, podem aparecer em março e aí nós teremos uma distribuição de umidade mais para a faixa do Cerrado, mais para a faixa do Sertão. Isso é possível. Então, a nossa preocupação grande para quem faz o monitoramento, é em relação a essas oscilações de chuva, ou seja, essa concentração anormal mais na faixa norte que na sul, porque ela prejudica bastante os setores produtivos. Nós sabemos hoje, por exemplo, que o Cerrado e o Sertão eles são responsáveis por dois pilares importantes, o agronegócio e a agricultura familiar. Então as oscilações têm esse impacto, estamos aí esperando a vinda de um El Niño, por enquanto é uma situação neutra, e o mês de março, que é o mês pico da estação, né, ele tem essa responsabilidade, vamos dizer assim, de suprir esse déficit. Né? O que está dizendo a previsão climática, que é aquela previsão mais esticada? Ela vem apontando chuvas acima da média. Como nós estamos tendo essa oscilação no começo do mês, subentende-se que as chuvas serão bastante concentradas da segunda quinzena de março para a primeira quinzena de abril. E chuvas concentradas, elas têm um lado negativo, que é o grau de transtorno nas cidades e um volume muito grande nas áreas agrícolas. E qual a explicação para esse período não ter sido tão intenso quanto de costume? Muito bem, né? A explicação toda para a irregularidade está ligada ao oceano, especificamente para o Atlântico. O Atlântico ele apresentou um aquecimento diferencial, ou seja, onde ele deveria ficar quente, que nos favorecia, ele não ficou. A porção mais quente do Atlântico era a porção caribenha e amazônica, e isso ajudou a desviar boa parte da chuva. Então, isso que alimentou a irregularidade. O senhor falou da questão do semiárido, que na verdade nesse período já está findando normalmente, né? Mais para a região centro-norte do Piauí é que a gente percebe março e abril com volumes maiores. Então, diante dessa previsibilidade, é possível que haja então um volume maior também nessa região semiárida. Olha, grosso modo, em condições normais, essa época, que é de março para abril, ela é a época da passagem das chuvas do sul para o norte. Porém, a gente tem que lembrar que em outros momentos da história, do fim de uma laninha para uma fase neutra, a chuva também se manifestou no sul. A gente tem um caso, por exemplo, de 2009, que foi um ano de laninha, em que os volumes mais chuvosos aconteceram da segunda quinzena de março para abril. E nós temos condições muito semelhantes, embora a irregularidade presente cause realmente muita preocupação em quem está produzindo. Então, por enquanto, as chuvas devem ir até que época aqui no Piauí? Nós temos chuva até abril, né? Tanto a climatologia garante, quanto os números da meteorologia vêm apontando essas condições favoráveis. Vamos esperar, né, que venha de fato. Muito obrigada, professor Werton Costa, né, pelas informações trazidas aqui ao Notícia da Manhã. Neyara.